Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluirmos de organismos unicelulares até a espécie dominante do planeta. O processo é lento e leva milhões de anos para acontecer. Mas às vezes, a evolução dá um salto. Moshi, super nerds, e bem-vindos à nossa primeira aula de biologia celular e molecular. Para quem ainda não conhecia a Atlas, o objetivo aqui é pegar as três principais matérias do ciclo básico, que são bioquímica, que a gente já tem um módulo completo aí, biologia celular e biofísica. E aí, depois que a gente terminar elas, eu quero entrar em vários assuntos relacionados ao metabolismo. Inclusive, eu já tenho pronto os slides de um módulo só sobre metabolismo integrado. Só que qual foi a minha ideia com esse canal? Bom, para estudar metabolismo integrado, esse canal é destinado a estudantes de nutrição e medicina, estudantes tanto de graduação quanto de pós-graduação. Só que qual foi a minha ideia? Antes de eu tratar de metabolismo integrado, eu quero ter a certeza que os meus alunos, eles compreendem o que eu vou estar falando. Então, é porque assim, para você realmente entender os processos metabólicos, você precisa dessa base. Então, a bioquímica em si, se você é nutricionista, você precisa ser um especialista em bioquímica. Então, assim, medicina, beleza, você precisa saber bioquímica, mas nutrição, cara, você tem que comer bioquímica. Então, foi por isso que eu dei um foco tão grande na bioquímica. A gente tem 26 aulas aí disponíveis no nosso módulo de bioquímica. No caso de biologia celular e molecular e de biofísica, vão ser pouquíssimas aulas. Eu acho que biologia celular são 6 aulas que eu preparei e biofísica eu acho que são só 3 ou 4. Mas por quê? Bom, eu preciso que vocês entendam algumas coisas dessas matérias para que a gente consiga trabalhar assuntos de forma mais aprofundada para frente. Então, quando eu estiver lá ensinando metabolismo integrado, quando eu estiver ensinando, sei lá, vamos dizer que eu faço uma aula sobre a bioquímica do café, ou então a bioquímica dos pré-treinos. Eu vou falar só sobre vários tipos de pré-treinos, várias composições de pré-treino e como é que eles são metabolizados e tal, quais os efeitos, o que é que cada aminoácido de cada pré-treino faz no seu corpo. Então, quando eu for tratar esses assuntos, e lembrando que é para o meio acadêmico esse canal, essas aulas, eu quero tratar de forma aprofundada. Então eu quero garantir que você compreenda todos os conceitos básicos. Então eu sempre digo isso, se você assistir o meu módulo de bioquímica, você vai ver eu repetindo isso várias vezes. Para que você compreenda bem, para que você tenha seja um destaque na sua profissão, destaque no sentido de você realmente entender o assunto. Não ser aquele cara que só pega diploma, decora as coisas e tal, que por aí tá cheio. Para que você seja um destaque, para que você seja um bom entendedor na sua profissão, você precisa dessa base. Existe uma diferença enorme entre o cara que lê artigo, mas ele não entende a base, artigo ou livro-texto, que são as principais fontes de informação. Lê artigo e livro-texto e não entende a base, e o cara que compreende a base e lê isso. Eu sei porque eu não entendia a base e eu estudava só por artigo e é muito diferente. Quando você não entende a base, você está lendo um artigo ou uma coisa muito complexa, é inegável que metade ou mais da metade do texto não significa nada para você. Você está lendo ali as coisas e ele começa a falar uns bagulho que sua cabeça não compreende, porque você não tem a base. Isso é inevitável. Hoje em dia, quando eu pego o livro do Leninger ou qualquer outra literatura ou um artigo, eu consigo compreender perfeitamente o que é que ele está falando ali,
justamente porque eu dei muita atenção às bases. Eu tô dizendo que a base é a coisa mais importante do universo? Não. Quando você estiver lá atendendo um paciente, seja você nutricionista ou médico, ele não quer saber se você entende quais as fases do ciclo celular. Ele não liga se você sabe isso ou não. Mas você ter noções dessas bases é muito importante. Então essa é a minha filosofia de ensino e é justamente o que vai destacar aqui esse mini curso, esse mini módulo de biologia celular e molecular do resto que você tem na internet. Porque eu não quero que você decore coisas, eu não quero chegar aqui e despejar factoides. Inclusive, eu poderia enrolar umas 20 aulas de biologia celular e molecular só despejando factoides em vocês. Então, vou fazer vocês decorarem um monte de coisa aqui. Não, essa não é a minha filosofia. Por isso que a gente vai ter apenas 6 aulas de biologia celular e molecular, porque eu vou focar em fazer você compreender os conceitos. Aí você pode pensar assim, tá bom, bichão? Foi tu que inventou esse método aí, né? Compreender os conceitos, não existe faculdade não. Galera, na faculdade, eu sei que muita gente diz, eu já vi essa matéria na faculdade, já aprendi. Não, você não aprendeu. Quer dizer, é a maioria dos casos, você pode ter aprendido. Mas a questão é que na faculdade, primeiro, o professor ele tem que cumprir algumas diretrizes do MEC. E aí, ele é obrigado, às vezes, a fazer você decorar coisinhas. Além disso, geralmente, as faculdades elas têm algumas provas específicas relacionadas à regulamentação e tal. É uma burocracia danada que obriga o professor a fazer você decorar coisinhas. Eu estou dizendo que é inútil? Não. Ele vai apresentar os assuntos para você, ele vai te dar alguns desafios, né? Trabalhos, apresentação em seminário para que você treine essa coisa de passar por estresse, né? Passar por desafios, mas enfim, é muito diferente de você ter um estudo direcionado. Além disso, não fui eu que inventei esse método. Esse método eu copiei, entre aspas, né, do MIT Open Course, que é um site que eu usava muito para estudar. Esse site não, né? Esse canal, ele libera aulas de graça do MIT. É uma universidade renomada. E aí eles focam em fazer os alunos compreenderem os conceitos e não decorar factoides. Inclusive, tem uma aula de organelas celulares, organelas não, na estrutura da célula deles, em que o próprio professor ele pula a definição, a nomenclatura das organelas e as funções dela, e ele diz, isso aqui é muito chato e não tem por que eu fazer vocês decorarem isso. Então, você assistindo isso, eu lá assistindo isso há muito tempo, e o professor pular as organelas e dizer, vocês não precisam decorar esses factoides chatos. Numa das faculdades mais renomadas no mundo, você vê que o negócio é diferenciado. Eles focam em fazer os alunos compreender conceitos e não decorar factoides. Além disso, tem outra justificativa que é mais complicada, mas eu vou tentar ser breve aqui, que é, quando você constrói conhecimento, o seu cérebro lida melhor com relações entre os conhecimentos. Então pensa o seguinte, imagina sua rede neuronal, seus neurônios. Quando você decora uma coisa, imagina que você ativa uma sinapse determinada ali num cantinho. Quando você decora outra coisa, imagina que você está ativando uma sinapse em um lugar diferente. Esse tipo de conhecimento é muito fraco, você esquece muito rápido. Ele não é sólido, porque você está decorando factoides isolados. Agora, quando você... Eu sei que essa explicação talvez seja desnecessária, mas eu acho muito incrível. Só que quando você constrói uma árvore de conhecimentos conectados, fica mais fácil você lembrar das coisas. Então, quando você está estudando lá, sei lá, beta-oxidação, e aí você vê vários conceitos que você já viu em outras aulas de bioquímica, fica extremamente fácil. E eu vi isso na pele. Quando eu estava estudando de forma aprofundada beta-oxidação lá atrás, e eu já tinha estudado muito os assuntos anteriores, fica muito fácil. Agora, se você fica decorando coisinhas, o seu cérebro ele não consegue fazer a relação entre as coisas e seu aprendizado é debilitado. Eu não quero me estender muito nessa explicação, mas eu acho muito massa isso. Enfim, quais são os assuntos que eu decidi usar aqui no nosso mini módulo de biologia celular e molecular? Bom, o objetivo desse curso é fazer você entender o funcionamento da célula, entender essas pequenas fábricas. Então,
Essas pequenas fábricas, elas têm alguns tipos e você tem que entender a diferença entre eles. Elas conseguem transportar coisas, elas conseguem se comunicar, elas têm um ciclo no qual elas leem o DNA e fabricam proteínas e se dividem e elas morrem. Então, são esses os pontos que eu quero que você entenda sobre a célula, sobre o funcionamento celular, o funcionamento dessas pequenas fábricas. E aí, se você quiser saber a importância da biologia celular, vamos dizer que você ainda não está convencido de que você precisa aprender biologia celular e molecular. Tá bom, então eu vou te dizer quais as matérias geralmente vão usar a biologia celular e molecular. E se você tiver um entendimento bom dessa matéria, essas outras vão ficar bem mais fáceis. Primeiro, inclusive eu foquei aqui em matérias de... Porque a minha faculdade é medicina veterinária, então eu foquei nas matérias que eu conheço. Mas, sei lá, se você faz nutrição ou se enfermagem, fisioterapia, você pode ter outras que também estão relacionadas. Patologia. Na patologia você vai estudar os tipos de morte, a necrose, caseosa. Você vai estudar como as células morrem e quais os efeitos no tecido. E aí, geralmente as provas de patologia, as provas práticas, pelo menos as minhas, foram... A professora colocava lá uma imagem de um tecido todo ceboso, todo necrosado, uma nojeira da boba. E aí os alunos tinham que fazer a análise completa desse tecido. Provavelmente esse tipo de morte celular, porque tal. Então, se você entende a fábrica, você vai ter mais facilidade em entender o que é que acontece quando essa fábrica dá errado. Quando essa fábrica explode, ou quando ela é inundada, ou quando ela é queimada. Então, essa é a importância da biologia celular e molecular para a patologia. Imunologia. Vai entrar principalmente a parte de comunicação celular. Por quê? A imunologia, ela vai estudar esse sistema policial que você tem no seu corpo, chamado sistema imunológico, que é responsável por caçar os bandidos que seriam os invasores. Então, nessa parte, a comunicação celular é fundamental, porque aí você consegue entender bem como é que a célula identifica quem é do corpo dela e quem não é, e como é que alguns tipos de patógenos, eles lidam com isso, porque você deve saber, você deve ter noções de que existem bactérias ou vírus que conseguem driblar o nosso sistema imunológico. Exemplo, o vírus da AIDS. E aí você vai ter um entendimento melhor sobre isso. Microbiologia, matéria desgraçada, viu? Basicamente a microbiologia, ela estuda os patógenos. Então você vai ver lá várias bactérias, a professora vai dividir os grupos de bactérias e aí você vai estudar uma por uma. Dependendo da sua professora, você pode se fuder muito nessa matéria, viu? Pelo menos a minha era muito rígida, ela fazia a gente decorar todas as características de cada bactéria. Meu Deus, cara. Bactéria tal, aí você precisava saber se é espiroqueta, sei lá, cocobactéria, gram-negativa, e aí as características dela, e aí o que é que ela causa, enfim... Então, microbiologia, você vai estudar os patógenos. Então, você tem o entendimento da biologia celular, da fábrica, você vai entender como é que as fábricas do mal, que são os patógenos, do mal entre aspas, elas funcionam. A biofísica, ela se relaciona principalmente... A gente vai ter um módulo de biofísica aqui com 4 aulinhas, porque, como eu disse, eu só quero passar para você o que você realmente precisa. A biofísica, ela vai se relacionar principalmente na parte de... transporte. Então, aqui na biologia celular, a gente vai ter uma aula sobre transporte na membrana, só que a gente vai focar na estrutura da fábrica. Eu vou apresentar para você a membrana e a estrutura da membrana. Lá na biofísica, a gente vai ver como é a dinâmica do potencial de ação. Então, qual é o funcionamento, de fato, dessa membrana. Enfim, biofísica é mais sobre o funcionamento. A biologia celular é mais para você entender a fábrica, a anatomia, entre aspas, da fábrica. É como se fosse uma anatomia, só que da célula. Neurobiologia, para quem vai... Nem sei se alguém vai para neuro, mas vai que. Neurobiologia, você tá pensando... meu filho, você tá pensando que neurobiologia, neurociência nossa, vou estudar a dopamina e a motivação e a depressão, Vanessa, a maior parte da neurobiologia vai ser estudando neurotransmissores. E aí
comunicação, sei lá, receptores pós-sinápticos, beta-adrenérgicos e tal, enfim. Não vai pensando que é só a parte legal não, viu? Que é dopamina, serotonina, nem se ilude. Matérias sobre doenças, entre aspas, eu coloquei dessa forma, mas é porque eu não sei como é que eles chamam na medicina. Por exemplo, na medicina veterinária, você tem zoonoses, é uma matéria relacionada a doenças que pegam entre animais e humanos. E é claro, se você entende a fábrica, você vai entender como ela é afetada por patógenos. Então, nessas matérias sobre doenças, geralmente você divide em profilaxia, patogenia do invasor e tal, você vai ver várias características sobre eles, e se você tem um entendimento da biologia celular, fica muito mais fácil. E finalmente a genética. Para falar a verdade, o que você estuda em genética na faculdade e o que você precisa saber sobre genética, né? Geralmente se resume ao ciclo celular e à expressão gênica, e a gente vai ter aulas sobre isso aqui. Então, é por isso que eu decidi não ter um módulo sobre genética, pelo menos por enquanto, porque o que você precisa saber sobre a genética já vai estar aqui na biologia molecular. Mas enfim, tá aí a importância da biologia celular para diferentes matérias que você vai ter na sua faculdade. A literatura que eu vou usar é principalmente esse aqui, o de Roberts, Biologia Celular e Molecular. Inclusive, eu não estou sendo pago para isso, patrocinado nem nada, mas se você quer comprar esses livros, você pode usar a estante virtual, que você compra eles usados, muito baratos. Mas se você puder comprar novo, você encontra na Amazon. Isso não é jabá, eu não estou sendo pago para isso, mas enfim, você encontra esses livros. Ou geralmente, o professor da sua faculdade geralmente tem esse livro e ele consegue disponibilizar para você. Geralmente as faculdades elas têm uma biblioteca virtual que é de graça para todos os alunos. Dá teu jeito aí, encontra esse livro. Então você pode usar esse aqui, Biologia Celular e Molecular, do D. Roberts. Mas se você gosta mais de imagens, de esquemas, tem outro que é o Biologia Molecular da Célula, que inclusive eu vou usar muito nas próximas aulas. Enfim, você é o cara que gosta mais de texto bruto, Biologia Celular e Molecular. Você é o cara que gosta mais de esquemas bonitinhos e tal, desenhos, então Biologia Molecular da Célula, que inclusive eu vou referenciar nas próximas aulas. Eu vou indicar a melhor edição, pelo menos a que eu mais gostei, né? Mas enfim. Começando então pela visão evolutiva da célula. Eita, por que tá ensinando isso aí? Isso aí não é muito chato, não? Beleza, como eu disse, o conhecimento ele fica muito melhor guardado no seu cérebro se você constrói uma árvore com uma base e vai fazendo os ramos aparecerem, ao invés de você decorar factóides isolados. E às vezes fica muito difícil você entender por que as coisas são assim na bioquímica ou na biologia. Então, por exemplo, quando você pega lá no nosso módulo de bioquímica e tem lá a glicólise, qual é o objetivo da glicólise? Quebrar uma glicose em 2 piruvatos. Só que quando você vai olhar o processo da glicólise, tem vários passos. Frutose 6-fosfato, não sei o quê. E aí você pode se achar perguntando, e aí? Por que a célula faz todo esse caminho complicado, quebra em não sei o quê, e alfa-cetoglutarato e tal? Por que ela faz todo esse caminho complicado para fazer uma quebra de glicose em 2 piruvatos? Por que isso não só quebra? Meu amigo, se fosse tão simples, é claro que a célula faria. Só que existem motivos evolutivos para isso. Então você ter uma noçãozinha da evolução das células vai fazer você entender melhor por que as coisas são assim. E eu vou mostrar aqui para você. Bom, a gente tem ali o surgimento das primeiras bactérias, as bactérias e depois, um pouco depois as arqueias, inclusive isso é uma discussão enorme, enfim. Mas você tem ali o surgimento das bactérias e mais para frente a gente vai ter o surgimento dos eucariotos. Geralmente, no começo de todo o curso de biologia celular e molecular, a professora vai dizer, existem 2 tipos, procariontes e eucariontes. Aí vai dizer as características. Procariontes tem o núcleo de espécie no citoplasma, não possuem carioteca, possuem parede celular e tal. Eucariontes possuem carioteca, não sei o que. Ela vai dizer essas características. E aí você vai decorar elas, depois você vai esquecer e morreu Maria Preá. Você nunca mais vai tocar nesse assunto. Então,
Por que é que existe essa diferença? Procariontes e eucariontes. Por que é que um tem carioteca? Qual é o significado disso, para você não só decorar? Então, ao longo da evolução, você tem ali o surgimento das primeiras bactérias, você tinha ali a sopa de Oparin, que era a atmosfera primitiva, a atmosfera não, né? Um mar primitivo, e aí você tinha alguns gases na atmosfera primitiva, sei lá, nitrogênio, enxofre, você tinha tempestades, você tinha um ambiente propício para o surgimento de aminoácidos, de repente, por um milagre, surgiram as primeiras bactérias, beleza. Pensa só, as primeiras fábricas que apareceram do nada, elas vão ser mais simples ou mais complexas? É claro que elas vão ser mais simples, então elas não vão ter estruturas complicadas. Procariontes, as primeiras fábricas, elas eram mais simples, elas não têm estruturas complexas. Então olha aí, não é bem melhor, não é bem mais intuitivo você pensar assim do que eu chegar aqui e olha, decora aí, viu? Procariontes não possuem carioteca, possuem parede celular. Não é bem mais simples assim? Surgimento das primeiras bactérias. São as primeiras fábricazinhas que apareceram na evolução e elas são mais simples. Aí a gente tem umas bactérias, cianobactérias, que elas vão conseguir realizar fotossíntese. Elas surgiram alguns milhões de anos depois. E qual a importância disso? Essas bactérias descobriram como usar a luz do sol para formar o alimento delas. Então, por exemplo, hoje em dia você tem os cloroplastos, que são estruturas que eram bactérias, que estão dentro das plantas e conseguem pegar a luz do sol e transformar isso em algo orgânico, que seria os carboidratos. Então, qual a importância disso? Essas bactérias, elas usavam luz do sol e gás carbônico para fazer o alimento delas e elas liberavam oxigênio na atmosfera. E aí veio a grande catástrofe da oxigenação, que foi talvez a primeira grande extinção em massa da vida. Que é o que? Muitas bactérias elas não estavam preparadas para lidar com oxigênio. Calma que isso aqui vai fazer sentido, viu? Muitas bactérias, elas não estavam preparadas para lidar com oxigênio e elas morreram. Então, é chamada de grande catástrofe da oxigenação, porque matou uma galera. E aí, milhões de anos depois, surgem as fábricas mais complexas, os eucariontes. E aí, pensa comigo, se essas fábricas elas são mais complexas, o que elas vão ter de diferente? Antes, nas bactérias, o DNA ele ficava solto no citoplasma. Como aqui a gente está falando do novo nível, as fábricas mais complexas, agora elas têm uma capa para proteger o DNA dentro do citoplasma. Qual é o nome dessa capa? Envoltório nuclear ou carioteca. Enfim, antes, nas bactérias, nós não tínhamos organelas muito complexas. Organelas membranosas. Agora, nos eucariontes, a gente tem organelas membranosas. A gente tem organelas mais complexas. Organelas seriam, a gente vai apresentar isso para quem não sabe depois, mas seriam os órgãos das células, entre aspas, né? As pequenas partes da célula que realizam várias funções. E aí, olha uma coisa interessante. As primeiras bactérias, elas tinham que se alimentar de alguma forma, não é? Elas se alimentavam quebrando coisas. Então a glicólise, que é o primeiro passo da via dos carboidratos, lá da bioquímica, ela já surge aqui, muito próximo do surgimento das primeiras bactérias. Então, se você pega o livro Evolução do Richard Dawkins, ele fala, cara, quase tudo que a vida inventou depois, se você olhar nas bactérias, elas já inventaram muito antes. Então, a glicólise, que é a quebra do carboidrato, já existia ali junto com o surgimento das primeiras bactérias. Elas quebravam coisas. Então você tinha, por exemplo, quimiossíntese, coisas assim acontecendo. Só que a glicólise, ela é a primeira parte e ela é uma parte relativamente mais simples. Ela acontece no citosol. O ciclo de Krebs, que é a parte mais complexa, ele exige uma mitocôndria. O ciclo de Krebs é a cadeia transportadora de elétrons, que a gente estudou no módulo de bioquímica, acontece dentro da mitocôndria, que é uma organela mais complexa. Então, aí você já pensar, isso aqui só apareceu
nos eucariontes, que são as fábricas mais avançadas, as fábricas mais complexas. Além disso, os eucariontes, só para resumir, mas a gente vai falar deles na próxima aula, mas por que elas são consideradas mais complexas? Resumindo a história, surgem as primeiras bactérias, né? Milhões de anos depois, uma bactéria entrou na outra por acidente. Por acidente, uma bactéria entrou na outra. E aí elas começaram a funcionar bem juntas. E aí, depois de milhões de anos, isso se tornou uma simbiose. E essa bactéria, ela agora tinha várias bactérias pequenas trabalhando para ela, dentro dela. E aí surge as células mais complexas, ou os eucariontes. Isso é o resumo da história, viu? A gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula, que é sobre eucariontes. Nessa aula nós vamos focar um pouco só em algumas características básicas das bactérias. E por que estudar as bactérias? Como eu disse, a minha filosofia não é encher você de factoides, mas eu preciso que você tenha noção de que as bactérias são importantes e elas realizam algumas malandragens. Então, o objetivo dessa primeira aula foi apresentar o curso, introduzir a vocês a minha metodologia e vamos falar um pouco sobre as bactérias, as malandragens que elas fazem. Então, porque você pode pensar assim, cara, olha só, as bactérias existem desde o início da vida e a gente surgiu depois e nós, seres humanos, costumamos pensar dessa forma, né? Nossa, nós somos tão evoluídos, nós somos o ápice. Os seres humanos têm essa soberba e aí você pode pensar, por que a gente não elimina logo todas as bactérias? Cara, as bactérias, elas são usadas em várias áreas da medicina para benefício humano. Elas não são só resumidas a patógenos que causam doenças. Então, por exemplo, tem pesquisas sendo feitas para pessoas com diabetes, que, resumindo, a gente vai ter aula sobre diabetes. Eu acho que eu tenho uma aulazinha de introdução sobre a diabetes aí, mas a gente vai ter outra aula só focada em insulina. Inclusive já está pronta, falta só gravar, mas é só depois em metabolismo integrado. Mas enfim, pessoas com diabetes, que as células beta-pancreáticas não estão mais produzindo insulina direito. E aí existem algumas bactérias que a gente consegue modificar elas para elas, isso ainda está em testes, mas a gente consegue modificar elas para elas produzirem insulina. E aí você pega essas bactérias, coloca lá no pâncreas da pessoa com diabetes e pronto. Claro que não é o ideal fazer isso, né? É para você usar em casos graves, mas o ideal é que a pessoa não pegue diabetes em primeiro lugar. Diabetes tipo 2, que pode ser evitada com exercício físico. A gente vai falar sobre isso na parte de metabolismo integrado. Mas enfim, outro uso das bactérias. Tem muita gente que não entende isso, mas a sua alimentação determina muito do que é a sua motivação e felicidade, porque você tem uma coisa no seu intestino chamada microbiota intestinal. São várias bactérias e elas interferem nas vias metabólicas. Então, por exemplo, a serotonina, o hormônio do bem-estar, entre aspas, neurotransmissor do bem-estar. A serotonina, ela está relacionada ao seu bem-estar, à sua felicidade. E a via da serotonina é muito influenciada pela sua microbiota. Se você tem um intestino inflamado, você está afetando a sua via serotoninérgica e você é menos feliz. Então, olha aí que doido. Bactérias influenciam sua felicidade, as bactérias do seu intestino. Outra coisa, bactérias da concentração. Inclusive, eu não vou fazer jabá, né? Aliás, eu não lembro de qual a marca, mas também mesmo se eu lembrasse eu não ia fazer jabá, mas já tem sites que vendem bactérias da inteligência. O que seria isso? São bactérias, são probióticos que você vai tomar e você vai ter bactérias que favorecem os neurotransmissores da concentração. Então você vai ter uma concentração, um foco, uma produtividade melhor se você consumir essas bactérias. A gente chama de probióticos. Quando você... Na verdade, são probióticos. Prebióticos é o alimento dessas bactérias. A gente chama de probióticos quando você come alguma bactéria, entre aspas, para algum efeito. Então, isso geralmente é usado para melhorar a sua microbiota intestinal. E aí você tem sites que vendem as bactérias da inteligência, que são bactérias que vão favorecer a sua concentração e produtividade. Se eu não me engano, não é tão caro, viu? 300, é importado. Mas enfim, se você quiser, você procura aí. Como eu falei, você vai ter várias matérias no futuro destinadas a patógenos.
Entender as malandragens da bactéria vai fazer você ter uma compreensão melhor quando você estiver lá em microbiologia, por exemplo. Então é isso. Vamos falar sobre algumas características básicas das bactérias. Não se preocupe em decorar nada, se preocupa apenas em entender as malandragens que a bactéria faz. E quais são essas malandragens? Bom, você tem aí o esquema da bactéria, né? Ela tem ali a parede celular. Inclusive, essa parede celular, por exemplo, quando você estiver lá em microbiologia, você vai ver que existem bactérias gram-positivas e gram-negativas. Por que existe essa diferença? Bom, as gram-positivas, elas têm uma espessa parede celular com muita mureína. E aí existe um processo lá em que você aplica um tipo específico de substância e aí essa densa camada de mureína ela vai reter essa substância e aí depois você faz uma lavagem com álcool e joga outra substância em cima e ela vai brilhar de determinada cor. Se eu não me engano é roxo ou violeta e aí ela vai ser gram-positiva. E aí as que não tem essa parede celular com espessa camada de mureína, elas não vão reter a substância e elas vão adquirir a coloração rosa. É mais ou menos isso, você vai ver isso melhor em microbiologia. Mas elas possuem essa parede celular protetora. Se você quer alguma lógica evolutiva por trás disso, pensa só. As bactérias elas foram as primeiras a surgir. Então elas estão competindo entre si. Inclusive, a vida, como você conhece, a vida multicelular é recente, tá? Na maior parte da existência da vida na Terra era bactéria lutando lá dentro do mar. Então, pensa só, se elas foram as primeiras a existir, elas precisavam desenvolver mais defesas que o normal, né? Então, elas têm essa parede celular. A gente não tem, a gente que eu digo é os seres eucarióticos. Com exceção dos fungos, se não me engano, os fungos têm parede celular. Ah, tá, e as plantas também, mas estou falando da gente e os animais. Mas, enfim, membrana plasmática, beleza? Toda forma de vida vai ter. Aqui um primeiro carazinho importante para você lembrar. O DNA da bactéria ele fica disperso no citoplasma. Ele fica jogado lá no citoplasma. Lembra que ela é a fábrica mais simples. Elas foram as primeiras fábricazinhas a surgirem. Então elas são mais simples. Nas fábricas mais complexas, os eucariontes, vai ter um envoltório, aí, o envoltório nuclear. Você tem também o plasmídio. Esse plasmídio é uma estruturazinha de DNA que a bactéria tem que permite a ela fazer várias malandragens. Por exemplo, trocar DNA com o meio ou então se adaptar. Então, quando você estiver vendo as matérias sobre doenças, você vai ver que existem algumas bactérias que conseguem driblar o nosso sistema imunológico, se adaptar a ele, coisas assim. O plasmídio ele geralmente vai ter um envolvimento nisso. Os ribossomos, né, que são os caras que produzem as proteínas, a gente vai falar mais sobre eles na nossa aula de expressão gênica. Basicamente, o ribossomo ele lê o DNA e diz: você está programado para fazer essa proteína, então vamos produzir ela. Então o ribossomo vai ter geralmente em todas as formas de vida. Parede celular a gente já falou. E enfim, e a reprodução das bactérias? Bom, lembra, elas são as fábricas mais simples. Como é que elas vão se reproduzir? Bom, elas simplesmente se dividem, se partem em dois e pronto. Claro, tem que duplicar o DNA, né? Porque senão, quando a bactéria se dividisse, ia ter a outra ia ter metade do DNA, a outra metade da metade. Não, ela duplica o DNA e depois se divide. Então, muito simples. Eu poderia ficar fazendo da forma chata aqui. Reprodução bacteriana, fissão binária. Cara, só precisa saber que ela se divide, ela se parte em dois e pronto. Ela duplica o DNA e se parte em dois. Fissão binária. Ela também pode se reproduzir por meio de endósporos. Como seria isso? A bactéria ela consegue detectar que o ambiente não está propício para ela e ela forma um endósporo super resistente e ela consegue passar dessa fase ambiental que está desfavorável para ela, e aí quando ela perceber que o ambiente está favorável para ela de novo, o endósporo se desforma e a bactéria volta ao normal. Isso aqui é muito importante, por exemplo, na medicina veterinária, em zoonoses, porque em relação à profilaxia, porque existem alguns patógenos que, para você lidar com eles a campo, não vai bastar só as medidas sanitárias ambientais, porque eles conseguem se proteger. Aí você tem que também fazer a profilaxia por meio dos animais. Mas enfim,
essa parte aqui, formação do endósporo, é só você lembrar que as bactérias, outra forma delas se perpetuarem é, elas ficam super resistentes e fechadas em um tipo de hibernação, e depois quando o ambiente volta ao normal, elas voltam a funcionar normalmente. Elas também podem se reproduzir por brotamento, simplesmente uma parte delas se desprende, se transforma em uma bactéria filha. E agora, comunicação entre as bactérias. As bactérias, elas conseguem, olha aí uma forma genial de comunicação entre elas. Elas ficam liberando algumas substâncias, e aí a gente tem alguns exemplos na tela, liberando algumas substâncias, e dependendo da concentração dessa substância no meio, ela consegue detectar se a população dela, por exemplo, está muito alta. Porque não seria interessante, né? Ela ter uma população muito alta, vai faltar recursos e elas vão começar a morrer e serem extintas ali daquele ambiente. E elas conseguem, como todas as bactérias estão liberando essas substâncias, elas conseguem detectar a população delas e aí elas, opa, tá na hora de dar uma parada na reprodução, né? E aí elas começam a desacelerar a multiplicação delas. Então, é só uma das formas que as bactérias têm de comunicação química. Como eu disse, tudo que o resto dos reinos fazem, as bactérias já faziam antes. Em termos de complexidade química, elas fazem muito mais coisas do que... E isso é contraintuitivo, né? Você pensar, mas as mais complexas não deveriam fazer mais coisas? Não, porque as bactérias, como elas são unicelulares, elas têm que desenvolver várias formas para sobreviver em vários ambientes diferentes. Se você se interessa por esse assunto, que a gente não pode entrar muito aqui, né? Você vai achar detalhes sobre isso nos capítulos finais de A Grande História da Evolução, do Richard Dawkins. Mas enfim, como é que elas trocam material genético? Bom, elas podem fazer isso por conjugação, elas meio que se ligam ali, trocam material genético por um contato direto. Você tem a transdução, que na verdade é um vírus que vem... Sim, vírus também infectam bactérias. O vírus vem, coloca o DNA dele na bactéria, olha aí, troca de material genético, né? Você tem a transformação, que seria a bactéria consegue detectar alguns componentes de DNA extracelulares e pegar para ela e assim se adaptar. Isso aqui já foi alvo de muita coisa de ficção científica. Imagina aí um ser que consegue pegar uma coisa do ambiente, se adaptar e mudar o DNA dele. Claro que a evolução não funciona assim, mas é isso. O objetivo dessa aula, como eu disse, era apresentar o módulo, falar sobre a minha metodologia, apresentar as malandragens das bactérias. Na próxima aula a gente vai fazer um tour pela fábrica mais complexa, que seria os eucariontes. Para estudar isso aqui, você pode pegar qualquer introdução de biologia celular e molecular de qualquer apostila, vai ter a mesma coisa lá, que é a introdução. Procariontes, eucariontes, início da vida e tal. Você pode pegar qualquer literatura. E não esqueça de curtir, se inscrever, comentar suas dúvidas. Se por acaso você não conhece o nosso módulo de bioquímica, assiste aí porque tá show de bola. É isso, bons estudos e até a próxima!